bem? Vamos lá? Primeiro ano, função inversa. Presta atenção. Muito fácil. O que uma função faz? Uma função, ela pega um elemento x em um conjunto A, chamado de domínio, e leva ele a um elemento y num conjunto B, chamado de contradomínio. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? A minha função f de x, ela vai pegar um elemento x e vai levar em um elemento y. Legal? O A é chamado de domínio de f e o B é chamado de contradomínio de f. Muito bem. Bom, agora e se eu quisesse fazer o inverso? Se eu quisesse pegar o elemento y e trazer um elemento x, será que essa minha função f faria isso? Não, ela não faria. A função que faria o inverso, o caminho oposto, é uma função que a gente chama de função inversa e a gente denomina ela por f elevado a menos 1. É muito fácil. Por que elevado a menos 1? Por exemplo, quem é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 meio, e 1 meio pode ser escrito como 2 elevado a menos 1, não é? Muito bem. Por isso que a gente chama a função inversa de f elevado a menos 1. Dá esse expoente menos 1 para dizer que ela é o inverso. Muito bem. Então a minha função inversa vai pegar o elemento y em B e vai trazer um elemento x em A. Isso que é a minha função inversa. Bom, nesse caso, o B será chamado de domínio da função inversa e o A será chamado de contradomínio da função inversa. Isso daqui é muito importante você entender que B é o domínio pelo seguinte. Observe só. Lembra quando a gente definiu o que é uma função? Função é toda relação, não é? Que para todo elemento x pertencente ao domínio, ele vai levar a um único elemento y pertencente ao contradomínio. E aí o que acontece? Podem sobrar elementos aqui no domínio que não estejam associados a elementos aqui no contradomínio? Não, não pode, né? A gente lembra disso. Por exemplo, esse elemento é associado a esse e esse elemento é associado a esse. Se esse daqui sobrou, quer dizer que essa relação não é função. Então, para ser função, eu tenho o seguinte, eu tenho que aqui não pode sobrar elementos. Perfeito? Muito bem. Bom, só que aí, o que acontece? Aqui nesse segundo pode sobrar elementos? Pode sobrar. Só que aí essa função aqui, ela não seria sobrejetora. E para que uma função tenha a sua inversa, é necessário que aqui não sobre ninguém. Por quê? Porque quando eu fizer o caminho inverso, ó, o que vai acontecer? Se aqui sobra alguém, isso quer dizer que essa relação não é função. Então, para que se tenha a inversa, não pode sobrar elemento no segundo conjunto, no contradomínio. Tudo bem? Perfeito. Logo, a minha função ela vai ser sobrejetora. E ocorre o seguinte, olha só que legal também. Se por acaso você tiver que dois elementos aqui levem a um único elemento aqui, quando você faz o inverso, o caminho inverso, você vai ter o quê? Que um único elemento de cá leva a seta para 2 de cá. Aí não vai ser função também. Então a minha função, ela antes de tudo, ela tem que ser também o quê? Injetora. Isto é, dois elementos aqui levam em elementos diferentes aqui. E também sobrejetora, como a gente já viu. Então, se ela é injetora e sobrejetora, ela vai ser bijetora. Isto é, uma função só admite inversa se ela for bijetora. Mas a gente já vai voltar a falar sobre isso daí. Muito bem. Olha só um exemplo aqui. Imagine que eu tenho uma função f de x igual a 2x menos 1. O que essa função aqui faz? Ela pega um elemento x, a primeira coisa que ela faz é o quê? É multiplicar esse elemento x por 2, não é? E aí o que eu terei aqui? Eu terei 2x. Depois que eu tenho 2x, o que eu faço? Eu subtraio menos 1. Aí eu vou ter o que aqui, ó? 2x menos 1, que nada mais é que o valor de y, né? Eu tenho que o y, que é f de x, é 2x menos 1. O que eu estou querendo? Eu estou querendo agora fazer o caminho inverso. Olha só como é que eu faço o caminho inverso.
Se daqui para cá eu subtrair 1, então de lá para cá eu vou fazer o quê? O inverso de subtrair 1. Eu vou somar 1. Perfeito? E se daqui para cá eu multipliquei por 2, de lá para cá eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer o quê? Dividir por 2. Então imagine só que você tem agora um elemento x aqui. Vou tirar isso aqui daqui. Um elemento x. E eu vou fazer o caminho oposto. Eu vou somar 1, aqui eu vou ter x mais 1. E agora eu vou dividir por 2, aqui eu vou ter então x mais 1 sobre 2. Então é isso daqui, seria a minha função inversa de x. Isto é, seria x mais 1 sobre 2. Isso, ele faz o caminho inverso. Vamos ver se isso daqui é válido mesmo? Dá uma olhada para cá, ó. Deixa eu apagar aqui. Nesse caso, imagine que eu tenha um elemento aqui, que eu vou dar como elemento 5. O que a minha função f ela faz? Ela leva a quem? Ela leva no f de 5. Quem é o f de 5? É 2 vezes 5 menos 1. 2 vezes 5, 10 menos 1 dá quanto? 9. Então ela vai levar no elemento 9. Agora, será que essa minha função inversa ela faz? Eu pego o 9 e levo no 5? Então a gente vai ter que calcular a f menos 1 de 9. Vamos ver quem é. Vai ser 9 mais 1 sobre 2. Isto é, vai ser 10 sobre 2, que é igual a quanto? Que é igual a 5. Então a minha função inversa, ela fez exatamente o contrário, né? A função direta, ela pega o 5 e leva no 9, e a função inversa, ela pega o 9 e traz no 5. Muito bem. Bom, então a gente já viu então que realmente a função inversa, o que a função inversa ela faz. Se a direta pega o x e leva no y, a inversa pega o y e volta no x. Agora, olha só. Vamos aprender um métodozinho prático para se calcular a função inversa das funções diretas. Olha só. O que acontece? Vamos ver aqui, ó. Vou dar alguns exemplos de cálculos da minha função inversa. Por exemplo, lembra que eu tinha y igual a 2x menos 1, ou f de x? Uma maneira de você fazer rápido é o seguinte. Em primeiro lugar, você troca x por y e y por x. Onde está escrito x, você escreve y. E onde está escrito y, você escreve x. E depois você faz o que? Você isola o y. Só isso. Olha só. Aqui, primeiro eu vou trocar y por x, x por y. Aqui é y, vai passar a ser x. Aqui é x, vai passar a ser y. Agora o que eu faço? Vou isolar. Dizer que x é igual a 2y menos 1 é a mesma coisa que dizer que 2y menos 1 é igual a x. Agora eu vou pegar esse 1 subtraindo e vou levar para o outro lado somando. Eu tenho então que 2y é igual a x mais 1. 2 multiplicando para o outro lado dividindo, então y é igual a x mais 1 sobre 2. Esse y, então, essa função que você achou, nada mais é que a sua função inversa de x, dado por x mais 1 sobre 2. Fácil, né? Muito bem. Isso é o cálculo da função inversa. É um métodozinho muito prático. Troca x por y e y por x e depois você isola o y. Vamos ver um outro exemplo? Ó, B. Digamos que eu tenha esse exemplo aqui, ó. Y igual ao quê? Vamos lá. A x dividido por 3 mais 2. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou trocar y por x e x por y. Então, aqui vai ficar x igual a y sobre 3 mais 2. Troquei x por y e y por x. E agora, vou isolar. Dizer que esse é igual àquele é a mesma coisa dizer que aquele é igual a esse. E agora eu vou isolar o y. Vou passar o 2 para lá. Y sobre 3 é igual a x menos 2. E agora eu passo o 3 para lá multiplicando. Y é igual a 3 vezes x menos 2. Então essa é a minha função inversa. F de x igual a, já vou multiplicar aqui, ó, 3x menos 6. Perfeito? Muito bem. Tem alguns casos em que você vai ter que fazer algo a mais para achar a sua função inversa, não é?
Vamos ver que algo a mais é esse. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pensar aqui que y é igual a x menos 3 sobre x mais 2. Primeira coisa que eu observo aqui é que esse x tem que ser diferente de menos 2. Porque se for menos 2 aqui, menos 2 mais 2, o denominador dá zero e eu não posso ter denominador igual a zero. Bom, então vamos lá, vamos seguir a regra. Qual é a regra? Trocar x por y, y por x, né? Então eu vou ter aqui, ó, x, só que aqui eu tenho x em cima e x embaixo. Vai entrar y em cima e y embaixo. Muito bem. O que eu faço? Eu vou pegar esse cara e passar para cá multiplicando. Então eu vou ter aqui, ó, x vezes y mais x vezes 2 é igual a y menos 3. A ideia não é isolar o y, então eu vou trazer esse y para cá, aqui tem y, não importa se tem x também, mas como tem y vai ficar y aqui. Igual a, esse 2x vai para lá com menos 2x, menos 3. E agora, xy menos y, aqui que está o grande negócio, a grande brincadeira está aqui. Como é que eu faço? Não tem como subtrair, mas tem como colocar o y em evidência, e aí que é o grande up desse tipo de questão. Aqui a gente vai colocar o y em evidência, só que aqui, ó, é um y, né? Então vai ficar y que multiplica x menos 1 é igual a menos 2x menos 3. Passo x menos 1 para lá, y é igual menos 2x menos 3 sobre x menos 1. Pronto, está lá a minha função inversa. A minha função inversa, f menos 1 de x, é igual a menos 2x menos 3 sobre x menos 1. Legal. Sempre quando tiver x em cima e x embaixo, duas variáveis x na minha função, sempre vai aparecer de você colocar o y em evidência e depois levar o que ficou dentro do parênteses para o outro lado, multiplicando. Pronto, isso é função inversa e o método de se calcular a função inversa. Legal? Façam a lista de exercícios, bons estudos e até a próxima.